O sol de Lisboa filtrava-se através das persianas entreabertas da sala de consultas, pintando listras douradas no chão de azulejos desgastados pelo tempo. Sofia Mendes, com os seus 35 anos de sabedoria acumulada em noites de insónias e dias de escuta paciente, ajustou os óculos de armação fina e olhou para o relógio. Eram 3 da tarde, hora marcada para a nova paciente. O ar cheirava a jasmim do jardim lá fora, misturado com o salgado do Tejo que se infiltrava pelas janelas do chiado. Lisboa, essa senhora caprichosa, sempre sussurrava segredos aos seus habitantes, mas Sofia aprendera a guardá-los como um fado melancólico guardado no peito. A porta rangeu e Ana Costa entrou como um vendaval tímido. 28 anos, vinda de Porto, com os cabelos loiros cacheados caindo em ondas rebeldes sobre os ombros e olhos verdes que pareciam carregar o peso de todo o Atlântico. Vestia um vestido simples de algodão branco, bordado com motivos alfacinhas que evocavam as festas populares de Alfama. Nas mãos, apertava uma bolsa de cor envelhecido, como se fosse a última âncora num mar de dúvidas. Boa tarde, doutora Mendes, disse Ana, a voz tremendo ligeiramente, com aquele sotaque nortenho que rolava as erros como ondas no Douro. Sentou-se na poltrona de veludo verde, as mãos entrelaçadas no colo. Sofia sorriu, o seu sorriso profissional, treinada em anos de faculdade de Psicologia na Universidade de Lisboa e estágios no Hospital de Santa Maria. Boa tarde, Ana. É um prazer recebê-la. Conte-me o que a traz aqui hoje. Ana hesitou, os dedos brincando com a alça da bolsa. O silêncio esticou-se como uma corda de viola afinada demais. Então, num fôlego só, como se as palavras tivessem escapado de uma prisão antiga, ela soltou. Eu beijei uma mulher. Num café em Alfama, ao som de um fado que me rasgou a alma. E agora? Agora não consigo parar de pensar nela. Nem em mim. É como se o meu mundo inteiro tivesse virado de pernas para o ar, doutora. Eu sou casada, sabe? Com um homem bom, um engenheiro que constrói pontes no Porto. Mas isto é um segredo que me está a devorar por dentro. O que acertou Sofia como um raio inesperado. As palavras de Ana ecoaram na sala, carregadas de uma vulnerabilidade crua que fez o coração da terapeuta bater descompassado. Não era a primeira vez que ouvia confissões assim. Lisboa, com as suas noites de saudade e os seus amores proibidos, era um confessionário vivo, mas algo na forma como Ana o disse, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas, tocou no nervo exposto. Sofia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, um eco do seu próprio passado, daqueles dias em que, ainda estudante, se debatera com o mesmo abismo. Respire fundo, Ana, murmurou Sofia, inclinando-se ligeiramente para a frente, a voz suave como o vinho do Douro. Vamos desembrulhar isto devagar. Comece pelo princípio. O que sentiu quando os vossos lábios se tocaram? Ana corou, mas não desviou o olhar. Foi elétrico. Como se o fado que tocava, uma morna de Amália Rodrigues, tivesse entrado na minha pele. Ela era uma estranha, uma turista com sotaque italiano, mas naquele momento, senti-me viva pela primeira vez. Desejada, não como a esposa perfeita que o meu marido espera, mas como eu, Ana, a pintora que sonha com azulejos vivos e sãos de safira. Mas depois... o pânico. O que diria a minha família? O meu pai, que ainda canta hinos ao futebol no clube do bairro, e a minha mãe, que borda lenços para os santos? Sofia assentiu, anotando mentalmente as camadas, a culpa católica enraizada na tradição portuguesa, o peso das expectativas familiares, o florescimento tardio de uma identidade que a sociedade ainda sussurrava como pecado. A aceitação começa com honestidade consigo mesma, Ana. Em Portugal, onde o fado nos ensina a chorar o que não podemos mudar, mas também a dançar o que podemos. Conte-me mais sobre essa Ana que sonha com azulejos. As sessões seguintes desenrolaram-se como as curvas do Tejo, lentas, sinuosas, cheias de curvas inesperadas. Ana falava de infância em Porto, das tardes a pintar os painéis de azulejos que adornavam as igrejas ribeirinhas, inspirada nas histórias da avó sobre as mouras encantadas que teciam amores impossíveis. Sofia escutava, guiando com perguntas suaves, mas internamente, uma fissura começava a formar-se.
Ana não era só uma paciente, era um espelho. Sofia, que há 10 anos aceitara o seu amor por mulheres num retiro solitário nas praias da Nazaré, onde as ondas pareciam aplaudir a sua coragem, via em Ana a juventude que perdera nas salas de aula e nos olhares sensores da família conservadora de Évora. Numa tarde chuvosa de outono, com o aroma de castanhas assadas subindo da rua, Ana chegou atrasada, os cabelos molhados colando-se ao rosto. Desculpe, doutora. Fiquei presa num engarrafamento no Rocio. Mas trouxe isto. Estendeu um pequeno quadro, embrulhado em papel pardo. Dentro, uma tela de azulejos imaginários, tons de azul cobalto e branco, com figuras de duas mulheres entrelaçadas num abraço etéreo, sob um céu de estrelas que pareciam um mapa das constelações portuguesas. Sofia tocou o quadro com reverência, os dedos tremendo ligeiramente. É lindo, Ana. Representa nós. Ou melhor, o que eu imagino que poderia ser. Liberdade. Os olhos de Ana encontraram os de Sofia e, por um segundo, o ar crepitou com algo não dito. Naquela noite, sozinha no seu apartamento em Bairro Alto, com as paredes forradas de livros de Freud em português e gravações de fado de Marisa, Sofia deitou-se na cama, o quadro ao lado. O conflito interno começava a roer, a ética da profissão, o juramento de Hipócrates adaptado à alma versus o puxão irresistível do coração. Não, Sofia, repreendeu-se, virando-se para o lado. Ela é paciente. Tu és terapeuta. Mas o sono veio carregado de sonhos onde o Tejo se tingia de azul dos olhos de Ana. As semanas passaram e as sessões aprofundaram-se. Ana explorava as raízes da sua confusão, o casamento arranjado por conveniência familiar, as noites solitárias a ler poesia de Sofia de Melbreiner, sonhando com amores que transcendiam o género. Sofia partilhava anedotas culturais, como o Museu do Fado em Alfama celebrava a dor como arte, ou como as festas de São João em Porto permitiam beijos impulsivos sob os martelos de plástico. Mas cada palavra era um fio que as entrelaçava mais. Um dia, Ana chegou com uma confissão maior. Eu disse ao meu marido. Sobre o beijo. Ele chorou, doutora. Disse que me ama, mas que precisa de tempo. E eu? Eu sinto-me culpada, mas também livre. Como se tivesse aberto uma janela para o mar. Sofia sentiu um aperto no peito. Orgulho misturado com ciúme, ciúme de um homem que não merecia aquela mulher. Concentra-te, pensou. Mas o destino, esse tecelão português de ironias, tinha outros planos. O inverno instalou-se em Lisboa com a suavidade de um manto de névoa, embrulhando a cidade em segredos úmidos. As luzes dos candeeiros do Chiado piscavam como estrelas tímidas e o cheiro de pastéis de nata frescos misturava-se ao sal do rio. Sofia e Ana continuavam as sessões, agora com uma rotina que beirava o ritual, chá de hortelã-pimenta servida em chávenas de porcelana de Vista Alegre, conversas que fluíam como o fado de Carlos do Carmo, melancólico mas esperançoso. Ana progredia. Começara a frequentar um grupo de apoio LGBT em Lisboa, escondido num café discreto perto do Cais do Sodré, onde mulheres como ela partilhavam histórias de coming out sob o pretexto de noites de poesia. Elas falam de amores como o nosso vinho do Alentejo, encorpado, com notas de terra e sol, contou Ana numa sessão, os olhos brilhando. Sinto-me menos sozinha, doutora. Mas ainda há noites em que sonho com aquela italiana e acordo com o coração aos saltos. Sofia sorria, mas por dentro, o conflito crescia como era selvagem nas paredes de um convento abandonado. Ela, que lera todos os manuais éticos da Ordem dos Psicólogos Portugueses, sabia que o artigo 12 era claro, nenhuma relação dual com pacientes. Mas Ana não era só um caso, era uma presença que preenchia as lacunas da vida solitária de Sofia. Aos fins de semana, em vez de sair para os bares de Bairro Alto onde outrora dançara com amantes passageiras, Sofia ficava em casa, a ouvir fado e a imaginar como seria caminhar com Ana pelas ruas de Alfama, mão na mão, ignorando os olhares curiosos dos velhos do bairro. Uma manhã de dezembro, com o Natal a aproximar-se e as luzes da Baixa piscarem como promessas, Ana cancelou a sessão por mensagem, emergência familiar. Volto na próxima.
Sofia passou o dia inquieta, o consultório vazio e quando os seus pensamentos. Ligou para uma amiga, a doutora Maria, terapeuta como ela, num café em Belém, ao pé dos pastéis famosos. Maria, e se o coração não obedecer aos códigos éticos? Perguntou, a voz baixa, enquanto mastigava uma bola de Berlim. Maria ergueu uma sobrancelha, limpando o açúcar dos dedos. Sofia, tu sabes melhor que ninguém. Lembra-te da tua tese sobre limites terapêuticos. É como o Tejo, bonito, mas perigoso se te deixares arrastar pela corrente. Quem é ela? Ninguém. Uma hipotesia. Mas o rubor nas faces de Sofia traía a mentira. Na sessão seguinte, Ana chegou pálida, os olhos inchados de choro recente. O meu marido. Ele encontrou o quadro que pintei. Aquele das mulheres. Gritou que eu era uma vergonha para a família Costa, que no Porto as coisas não se fazem assim. Ameaçou divorciar-se, mas depois pediu perdão, disse que me ama demais para perder. E eu? Eu fugi para Lisboa, doutora. Aluguei um quarto numa pensão em Moraria, onde os mouros outrora cantavam amores proibidos. Sofia estendeu a mão, num gesto instintivo de consolo, mas parou a meio caminho. Ana, isso é um passo corajoso. A tua família, como tantas em Portugal, carrega o peso das tradições, as missas de domingo, os jantares de bacalhau à consoada. Mas tu não és só filha deles, és artista que pinta o invisível. As lágrimas de Ana caíram então, quentes e salgadas como o mar da Ericeira. Mas e se eu for quebrada? E se este amor por mulheres for só uma fase, como o vinho que azeda? Não é fase, Ana. É a essência. Lembra-te de Fernando Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Tu tens o sonho de ser inteira. Naquele momento, algo mudou. Ana inclinou-se para a frente, os dedos roçando os de Sofia no apoio do braço da poltrona. O toque foi breve, elétrico, como um acorde de guitarra portuguesa. Sofia recuou, o coração martelando. Desculpe, murmurou Ana. Eu? Não sei o que me deu. Mas Sofia sabia. O segredo começava a revelar-se não só para Ana, mas para ela própria. Naquela noite, no seu apartamento, Sofia abriu um caderno antigo, onde anotara o seu próprio diário de aceitação. Linhas sobre o primeiro amor, uma colega de universidade chamada Inês, cujo beijo sob as arcadas da sede de Lisboa fizera questionar tudo. Eu sou como tu, Ana, pensou. Mas não posso dizê-lo. O Natal aproximou-se, e Sofia sugeriu uma pausa nas sessões, para recarregar energias, como as baterias dos barcos de pesca em Cascais. Ana aceitou, mas enviou um postal, uma vista do Porto Nevado, com uma nota: obrigada por me ajudar a ver as estrelas nos azulejos. Feliz Natal, doutora. Sofia passou a consoada sozinha, com um copo de Porto e um disco de fado de Joana Amendoeira. O conflito interno atingia o pico, sonhos onde Ana pintava o seu retrato, nus de alma, não de corpo. A transferência repetia-se, citando Freud. Mas no fundo, sabia que era mais, era o chamamento de duas almas portuguesas, tecidas no mesmo pano de saudades e esperanças. Quando as sessões recomeçaram em janeiro, com o ano novo trazendo resoluções frágeis como os fogos de artifício do Terreiro do Paço, Ana chegou transformada. Eu terminei com o meu marido, anunciou, a voz firme, mas os olhos suplicando aprovação. Foi doloroso, como arrancar uma raiz velha. Mas agora, em Lisboa, sinto-me renascer. Quero pintar uma série sobre amores lésbicos na história portuguesa, as rainhas esquecidas, as poetisas de Coimbra. Sofia aplaudiu interiormente, mas o pavor crescia. Porque agora, sem o escudo do casamento de Ana, o abismo entre terapeuta e paciente parecia mais estreito. E num erro fatal, Sofia partilhou um pedaço do seu passado. Eu entendo, Ana. Há 10 anos, eu mesma. Bem, aceitei que o meu coração batia por mulheres. Foi numa praia da Nazaré, com o mar a testemunhar. Os olhos de Ana arregalaram-se. Então, a senhora é?
Sim. Mas isso não muda nada aqui. É o teu espaço. Mas mudava tudo. O segredo revelado abalou a ética como um terremoto no Alentejo seco. Ana saiu da sessão em silêncio, mas no dia seguinte enviou uma mensagem. Podemos encontrar-nos fora? Só um café. Preciso de orientação. Sofia hesitou, os dedos pairando sobre o telemóvel. O conflito rugia, dizer não era proteger ambas, dizer sim era trair código. Mas o coração, esse traidor romântico, venceu. Sim. No café à brasileira, amanhã às 11 horas. O café à brasileira, com as suas mesas de mármore polido e o busto de Fernando Pessoa a vigiar os poetas modernos, era o coração boêmio do Chiado. O aroma de café forte misturava-se ao perfume de livros velhos da livraria Bertrand ao lado, e o sol de inverno filtrava-se pelas janelas altas, pintando o chão em mosaicos de luz. Sofia chegou cedo, o casaco de lã cinzento abotoado até ao pescoço, como uma armadura contra o inevitável. Sentou-se numa mesa do canto, pedindo um galão, e observou a multidão, turistas com mapas, lisboetas apressados com jornais desportivos, casais de mãos dadas, alguns, discretamente, mulheres com mulheres. Ana apareceu pontualmente, num casaco de tweed verde que realçava os seus cachos loiros, uma echarpe vermelha ao pescoço como um laço de bandeira nacional. Obrigada por vir, doutora. Sofia corrigiu-se, sentando-se com um sorriso nervoso. Sinto-me como uma traidora, mas... precisava disto. Fora das paredes do consultório. Sofia assentiu, o estômago apertado. Chama-me Sofia aqui. Mas lembre-se, Ana, isto é perigoso território. Os limites são como as muralhas de Óbidos, bonitas, mas frágeis. Conversaram durante horas, o tempo dissolvendo-se como açúcar no café. Ana falou da sua nova vida, o quarto alugado em moraria, onde os vizinhos cantavam fado improvisado nas escadas, as pinturas que brotavam como flores de cerâmica, inspiradas em figuras históricas como a rainha de Leonor, cuja devoção às mulheres era sussurrada nas crônicas. Sofia partilhou fragmentos da sua, as caminhadas solitárias pelo aqueduto das águas livres, onde o eco dos seus passos a fazia refletir sobre amores perdidos. Sabes, Sofia, disse Ana, os olhos fixos na chávena, quando partilhaste o teu segredo na sessão, senti um alívio que não esperava. Como se não fosse uma aberração, mas uma herança. Em Portugal, onde as santas são virgens e os santos mártires, como é que nós, mulheres que amamos mulheres, encontramos o nosso lugar? Sofia riu baixinho, um riso tingido de melancolia. No fado, talvez. Ou nas praias de Sagres, onde o vento apaga as dúvidas. Eu encontrei o meu aos poucos, através de livros e de uma comunidade pequena mas feroz em Lisboa. O toque veio inocente, Ana estendendo a mão para pegar num guardanapo, os dedos roçando os de Sofia. Desta vez, nenhuma recuou. O ar carregou-se de eletricidade, como antes de uma tempestade no Estoril. Sofia sentiu o calor subir ao rosto, o conflito interno a uivar como o vento nos moinhos de vento do Campo Maior. Ana, nós. Não podemos, murmurou Sofia, mas a voz traiu-a, fraca como uma promessa quebrada. Ana retirou a mão, mas os olhos imploravam. Eu sei. Mas e se o destino for como o Tejo, que ignora as margens? Eu sinto algo por ti, Sofia. Não como terapeuta, mas como. O café pareceu encolher, o burburinho das vozes tornando-se um zumbido distante. Sofia pagou a conta e saiu apressada, o coração aos tropeções nas calçadas irregulares do Chiado. O que fizeste? Repreendeu-se, subindo as escadas para o seu apartamento. Lá, debruçada na varanda com vista para o castelo de São Jorge, chorou pela primeira vez em anos, lágrimas de raiva, de desejo, de medo. A ética abalada não era só profissional, era a sua própria identidade, construída tijolo a tijolo como os palácios de Mafra. Dias depois, na sessão formal, o ar estava carregado de tensão não dita. Ana chegou com um novo quadro, duas figuras femininas num jardim de jasmins, uma de mãos estendidas para a outra, sob um céu de estrelas cadentes. É para ti, disse, colocando na mesa.
como agradecimento. Sofia aceitou, mas as mãos tremiam. Ana, sobre o café. Foi um erro. Eu violei o código. Talvez devêssemos pausar as sessões, transferir-te para outra terapeuta. O rosto de Ana desmoronou-se como uma onda na costa da Caparica. Não. Por favor, Sofia. Tu és a única que me entende. Eu amo-te. Não como paciente, mas como mulher. As palavras pairaram no ar, pesadas como o sino da igreja de São Roque. Sofia sentiu o mundo girar, o conflito interno explodindo em pânico. Sai, Ana. Por favor. Agora. Ana obedeceu, lágrimas escorrendo, deixando para trás o quadro e um silêncio ensurdecedor. Sofia cancelou as sessões da tarde, caminhando sem rumo pelas ruas de Lisboa. Passou pelo Teatro Nacional de São Carlos, onde outrora vira óperas de paixões trágicas, e terminou no Mirador da Senhora do Monte, olhando para a cidade que se estendia como um tapete de luzes. Como posso curar os outros se não me curo a mim? Pensou. Naquela noite, o telefone tocou. Era Maria. Sofia, o que se passa? Pareces um fantasma. Contou tudo, em soluços entrecortados. Maria ouviu, paciente como uma mãe alentejana. Encaminha-a para mim, se quiseres. Mas pensa, o amor não é inimigo da ética, é o que nos humaniza. Em Portugal, onde o saudosismo nos ensina a abraçar a dor, talvez seja hora de aceitares o teu próprio fado. Sofia passou noites em claro, lendo os códigos éticos à luz de uma lâmpada de mesa, mas as palavras dançavam como folhas no vento de Sintra. Enviou uma mensagem a Ana: encontra-me amanhã no Jardim da Estrela. Precisamos de falar. O encontro foi sob as árvores centenárias, com o cheiro de terra molhada e o canto distante de pássaros. Ana chegou embrulhada num jal de lã, os olhos vermelhos. Eu estraguei tudo, sussurrou. Não, nós estragamos, corrigiu Sofia. Eu sou a terapeuta, devia ter visto os sinais. Mas o meu coração traiu-me também. Eu sinto mesmo, Ana. Mas isto é impossível agora. Abraçaram-se então, um abraço casto, de almas em conflito, sob o olhar indiferente das estátuas do jardim. O toque era fogo contido, promessa de tormentas. Sofia terminou a terapia ali, vou encaminhar-te para a Maria. Ela é brilhante. E nós? Nós esperamos. Até que os papéis mudem. Ana assentiu, lágrimas misturando-se ao sorriso. Como um vinho envelhecido no Porto. Vale a espera. Mas o conflito não acabava aí. Dias depois, Sofia recebeu uma carta anónima no consultório. Cuidado com os pacientes que se tornam amantes. A ordem sabe. O pavor instalou-se. Denúncia? Chantagem? O segredo revelado abalara não só a ética, mas a sua carreira. A primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de amor, com jacarandás roxos forrando as avenidas do Príncipe Real e o aroma de laranjas maduras pairando no ar. Mas para Sofia, a estação trazia tormentas internas. A carta anónima fora um golpe baixo, um lembrete cruel de que, em Portugal, onde a descrição é virtude e os escândalos florescem como eras nas ruínas romanas de Milreu, os segredos têm orelhas compridas. Ela contactara a ordem dos psicólogos, mas sem provas, era só um sussurro no vento. Ana transferira-se para Maria e as mensagens esporádicas chegavam como gotas de chuva. Estou a pintar de novo. Penso em ti. Sofia respondia com cautela, mas cada palavra era um fio que as ligava, sendo uma tapeçaria invisível de desejo e paciência. O conflito interno de Sofia manifestava-se em insónias, caminhadas noturnas pelo bairro Alto, onde os bares LGBT pulsavam com vida, mulheres dançando fado moderno, misturando tradição com rebeldia. Numa dessas noites, encontrou-se com um antigo amor, Rita, uma advogada de cabelos curtos e riso contagiante. Volta para mim, Sofia, sussurrou Rita, num canto escuro do Tasca Tango. Esquece essa paciente que te assombra.
Mas Sofia recusou, o coração fiel a um fantasma de cachos loiros. Não é assombração, é chamado, pensou, saindo para a rua onde o Tejo refletia as estrelas. Enquanto isso, Ana mergulhava na sua jornada. Com Maria, explorava as raízes profundas, a repressão familiar, o medo de ser a filha errada num país onde o orgulho LGBT marchava em Lisboa desde 1999, mas ainda ecoavam ecos da ditadura que silenciava vozes. Pintava furiosamente uma série chamada Azulejos Esquecidos, exposta num pequeno galeria em Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub criativo à beira do Tejo. As telas mostravam mulheres portuguesas históricas, de Safo adaptada a Inês de Castro, amantes condenadas pela sociedade, mas eternas no amor. Sofia foi à inauguração anonimamente, misturada na multidão de artistas e curiosos. O espaço cheirava a tinta fresca e vinho verde, com fado ao vivo de uma banda de mulheres. Ana, no centro, vestida num vestido azul como o céu de Évora, falava com paixão. Estas peças são sobre aceitação. Sobre amar sem fronteiras, como o mar que banha as nossas costas. Os olhares cruzaram-se através da sala. Ana congelou, depois sorriu, um sorriso de sol depois da chuva. Depois da multidão dispersar, encontraram-se no terraço, com vista para o rio. Vim ver, disse Sofia, a voz rouca. Estás incrível, Ana. E tu? Pareces exausta. A carta? Ana tocou-lhe o braço, gentil. Sofia contou, o peso aliviando-se como confissão num confessionário de Mafra. Alguém sabe. Talvez uma colega, talvez o ex-marido teu. Mas não importa. Eu escolho isto, nós, mesmo que doa. Beijaram-se então, ali, sob as luzes da Ponte 25 de Abril, um beijo lento, cheio de meses de espera. Não era paixão carnal, mas alma encontrando alma, como duas notas num fado harmonioso. O mundo ao redor, os barcos no Tejo, o murmúrio da cidade, pareceu aprovar. Mas o conflito não se resolvia facilmente. Dias depois, Sofia recebeu uma visita inesperada. O ex-marido de Ana, Tomás, um homem alto de sotaque portuense, olhos duros como o granito do Douro. Entrou no consultório sem marcar, o casaco salpicado de chuva. Onde está ela? A minha Ana? Ouvi boatos. Que a senhora está a corromper com essas ideias doentias. Sofia endireitou-se, a voz firme como o aço das espadas toledanas. Senhor Costa, a Ana é adulta. E as ideias são direitos humanos, protegidos pela Constituição Portuguesa desde 2004. Saia, por favor, ou chama a polícia. Tomás saiu bufando, mas o dano estava feito. Naquela noite, ligou para Ana, ele veio. Ameaçou. Ana chegou ao apartamento de Sofia em pânico, as malas na mão. Eu sabia que ele descobriria. Fugiu de Porto por mim, mas o orgulho macho. É como o vinho, azeda com o tempo. Abraçaram-se na sala, rodeadas de livros e discos de fado. Sofia preparou um chá de camomila e sentaram-se no sofá, falando até ao amanhecer. Vamos enfrentar isto juntas, disse Sofia. Como as irmãs Brontë, mas com azulejos e fado. A denúncia veio uma semana depois, uma queixa formal à ordem, anónima, alegando violação ética. Sofia foi convocada para uma audiência no edifício austero da Avenida Duque de Ávila. Sentada perante o painel de 3 psicólogos idosos, defendeu-se com a paixão de uma fadista. Sim, cruzei linhas. Mas o amor não é crime, é cura. Em Portugal, onde a revolução dos cravos nos ensinou liberdade, como podemos julgar corações? O verdito foi suspenso, 6 meses de supervisão, proibição de novas pacientes LGBT por 1 ano. Mas o estigma pairava, como névoa no Vale de Mondego. Ana, ao saber, pintou um quadro para Sofia, 2 mulheres de mãos dadas perante uma porta aberta, simbolizando a jornada. Nós somos mais fortes que isto, disse, pendurando na parede. O verão chegou, quente e pegajoso como um abraço alentejano.
Viajaram juntas para o Algarve, num carro alugado, parando em vilas de paredes brancas e chaminés vermelhas. Em Lagos, onde Vasco da Gama sonhara explorações, caminharam na praia da Dona Ana, ironia do nome, pés na areia, mãos entrelaçadas. Falaram de futuro, Ana com a sua arte, Sofia a considerar escrever um livro sobre ética e amor que era em contextos terapêuticos. Mas o clímax aproximava-se, disfarçado de traição. Durante uma visita a Évora, terra natal de Sofia, a família dela, conservadora, com jantares de migas e histórias de touros, descobriu o relacionamento através de uma foto acidental no Instagram de Ana. A mãe de Sofia, uma viúva de olhos tristes como os de uma Madonna renascentista, ligou em lágrimas. Como podes, filha? Amar uma mulher? É contra Deus, contra a tradição. Sofia sentiu a traição como uma faca, não de Ana, mas da família que criara esconder o seu eu verdadeiro. Mãe, o amor é graça divina. Lembra-te de Santa Isabel, que curava com mãos de mulher. A discussão explodiu num jantar tenso, com pratos de porco preto e vinhos robustos. A mãe gritou, o irmão calou-se em desconforto, mas Ana, ao lado de Sofia, falou com voz firme. Eu amo vossa filha. Como o sol ama o Tejo. Não é escolha, é destino. Saíram dali quebradas, mas unidas. Na estrada de regresso, sob estrelas do Alentejo, Sofia chorou ao volante. Perdi a família por ti. Ana apertou-lhe a mão. Ganhaste uma. Nós. O outono retornou a Lisboa com folhas douradas a dançar nas calçadas de basalto do Rocio e o ar carregado do cheiro de sardinha assada das festas de Santo António que ainda ecoavam na memória. Sofia e Ana, agora livres das amarras da terapia, navegavam o relacionamento como um barco de lota no Tejo, às vezes sereno, outras vezes agitado por ondas de dúvida. A supervisão da ordem era um jugo leve, mas o estigma social pesava mais, olhares em cafés, sussurros em galerias, a traição familiar de Évora ainda fresca como uma ferida aberta. Ana exposição em Lisboa Factory crescera, atraindo críticos do Jornal de Notícias que elogiavam os azulejos Kier como uma ponte entre tradição e modernidade portuguesa. És uma pioneira, dizia Sofia, orgulhosa, enquanto arrumavam o estúdio de Ana em Alcântara, rodeadas de telas e potes de tinta que cheiravam a terra molhada. Mas o conflito interno de Sofia persistia. Escrevia o seu livro à noite, páginas sobre amor além dos limites, ética e paixão na psicologia portuguesa, inspirado na sua jornada, mas anónimo para proteger ambas. Como equilibrar o curador e o amante, questionava-se, enquanto ouvia gravações de fado de Ana Moura, a voz rouca e quando saudades universais. Uma traição inesperada surgiu de onde menos esperavam, Maria, a terapeuta amiga. Numa tarde chuvosa, Sofia visitou-a para uma sessão de supervisão informal, no consultório acolhedor com vista para o Jardim Botânico. Estou bem, Maria. Ana e eu. Estamos a construir algo belo. Maria sorriu, mas os olhos traíam culpa. Sofia, há algo que devo dizer. A queixa à ordem. Fui eu. Não anónima. Ouvi rumores do ex-marido de Ana e temi pelo teu bem-estar. Pensei que estavas em risco. O mundo de Sofia desabou como um azulejo rachado. Tu? A minha amiga? A traidora? Maria estendeu a mão, lágrimas nos olhos. Foi por amor a ti, Sofia. Como uma irmã alentejana que corta o mal pela raiz. Mas errei. Perdoa-me? Sofia saiu furiosa, o coração aos pedaços. Correu para Ana, encontrando-a no estúdio, pincel na mão, pintando uma tempestade sobre o Tejo. Contou tudo em soluços, o corpo tremendo. Até as amigas traem. Como posso confiar? Ana largou o pincel, abraçando-a com força. Confia em nós, Sofia. Nós somos o nosso próprio porto seguro, como de Cascais nas tormentas. O clímax irrompeu numa noite de fado em Alfama, no icónico Senhor Vinho, onde as paredes absorviam confissões há séculos. Sofia convidara Maria para uma reconciliação, com Ana ao lado.
O ar estava denso de fumo de cigarro e emoção, a fadista no palco cantando estranha forma de vida, as notas rasgando o ar como navalhas. No intervalo, as três sentaram-se a uma mesa de madeira gasta. Sofia falou primeiro, a voz firme apesar da dor. Maria, a tua traição doeu como fado. Mas entendo, o medo de perder alguém é maior que a lealdade. Perdoo-te, como perdoamos em Portugal, com vinho e lágrimas. Maria chorou, pedindo desculpa a ambas. Eu vi o amor de vocês e invejei. Vocês são corajosas, eu, cautelosa demais. Ana, sempre artista, ergueu o copo. A aceitação mútua começa aqui. Como num banquete de São Martinho, com castanhas e histórias. A fadista chamou-as ao palco, um improviso, uma tradição lisboeta. Ana cantou primeiro, a voz trêmula mas pura, uma letra original sobre amores que desafiam o mar. Sofia juntou-se, a sua voz baixa harmonizando, e Maria aplaudiu do público. O momento foi catártico, o conflito interno de Sofia dissolvendo-se na melodia, como açúcar no vinho do Porto. De regresso ao apartamento, Sofia e Ana fizeram amor com a alma, toques suaves, sussurros de promessas, sob lençóis bordados à mão, inspirados nos motivos de Viana do Castelo. Não era luxúria, mas celebração, corpos como telas, pintados de afeto. Mas o mundo exterior testava-as ainda. O ex-marido de Ana reapareceu, desta vez com um advogado, exigindo divórcio contencioso e alegando influências externas, um eufemismo para relacionamento delas. Num tribunal em Lisboa, com paredes de azulejos barrocos testemunhando, Ana defendeu-se. O meu amor é meu, Tomás. Como o Douro é livre para correr ao mar. Sofia testemunhou, o coração na boca, mas a juíza, uma mulher de meia-idade com sotaque madeirense, roleu a favor de Ana, divórcio limpo, sem culpas. Em Portugal, o amor não é crime, decretou. A vitória foi agridoce. Tomás saiu amargo, mas Ana sentiu-se liberta, como um pássaro de gaiola dourada. O inverno voltou, mas agora com promessas. Sofia terminou o livro, dedicando a que pintou as estrelas nos meus azulejos. Ana planeava uma exposição em Porto, levando o seu amor de volta às raízes. Numa noite de reis, com as ruas de Lisboa iluminadas por lâmpadas de papel, caminharam pelo terreiro do Paço, mãos dadas abertamente. Aceitamo-nos, mutuamente, sussurrou Sofia. E o mundo, devagar, aceita-nos. O ciclo das estações em Portugal é como o fado, melancólico no inverno, exuberante na primavera, sempre carregado de lições. Para Sofia e Ana, o ano que se seguiria seria de colheita, não de uvas no Douro, mas de uma vida tecida em fios de aceitação mútua. O livro de Sofia, publicado por uma editora independente de Coimbra, tornou-se um sucesso discreto, elogiado em colunas do público por humanizar a ética que era num contexto lusitano. Leituras em livrarias do Chiado atraíam mulheres como elas, histórias partilhadas em voz baixa, como confissões ao ouvido de um amante. Ana's arte floresceu. A exposição em Porto, no Museu de Serralves, sob jardins de camélias, chocou e encantou. Telas gigantes de azulejos imaginários, com narrativas lésbicas inspiradas em folclore português, as mouras que amavam pastoras, as sereias do Tejo que seduziam rainhas. A crítica chamou a nova Sofia, mas com pincel arco-íris. Tomás, presente na inauguração por obrigação legal, viu e, num gesto surpreendente, aproximou-se. Dói ainda, Ana. Mas... parabéns. Encontraste a tua ponte. Ela sorriu, sem rancor. Obrigada, Tomás. Que encontres a tua. De volta a Lisboa, instalaram-se juntas num apartamento em Alfama, com varanda para o castelo e paredes forradas de azulejos autênticos do século XVII. Sofia retomou o consultório, agora com foco em casais queer, guiada por uma ética renovada, limites claros, mas corações abertos. Ana pintava no estúdio adjacente, o cheiro de óleo misturando-se ao jasmim do bairro. O conflito interno, outrora um vendaval, tornara-se brisa.
Sofia meditava nas manhãs, inspirada no zen misturado com o catolicismo popular português, visitas à sede de Lisboa, onde rezava não por perdão, mas por gratidão. Ana, por sua vez, reconectava-se com a família, chamadas semanais à mãe, que, devagar, amolecia como queijo de serpa ao sol. Vem visitar-nos, com a Sofia, pedia agora, em vez de silêncios. A jornada culminou numa viagem a Sintra, a terra dos palácios encantados, onde o nevoeiro sussurra segredos antigos. Alugaram bicicletas e subiram ao Palácio da Pena, com as suas torres coloridas como um sonho romântico. No jardim, sob uma araucária centenária, Sofia ajoelhou-se, não com anel, mas com um azulejo pintado por Ana, duas mãos entrelaçadas, gravado para sempre, como o Tejo no mar. Ana Costa, aceitas esta vida comigo? Não como terapeuta e paciente, mas como iguais, amantes, parceiras nesta dança portuguesa de saudades e alegrias? Ana chorou, rindo. Sim, Sofia Mendes. Aceito. Como aceito o fado e o sol. O casamento, uma cerimónia civil em 2026, no Registro Civil do Chiado, foi íntimo, Maria como madrinha, amigos de Porto e Évora misturados, um banquete de mariscos e vinhos do Dão. O padre ausente, mas o espírito de tolerância presente, e quando a marcha do orgulho que desfilaria semanas depois. Anos se passaram, mas o amor delas envelheceu como melhor maduro, profundo, encorpado. Adotaram uma cadela, uma podenga lentejana chamada Saudade, que corria pelas praias da Arrábida. Ana tornou-se mentora de jovens artistas Sofia lecionou workshops na Universidade Nova. Juntas, fundaram uma fundação para apoio psicológico mulheres LGBT em regiões rurais, levando fado-terapia a vilas como Marvão e Sortelha. Numa noite de verão, de volta ao café à brasileira onde tudo começara, sentaram-se à mesma mesa. Lembras-te do primeiro toque? Perguntou Ana, traçando círculos na mão de Sofia. Como se fosse ontem. O segredo que abalou tudo. Levou-nos aqui. Sofia sorriu, os olhos brilhando. E a traição, o conflito, a jornada, tudo foi necessário. Como o fado, dói, mas liberta. Levantaram-se, caminhando de braços dados pela baixa, sob as estrelas que Pessoa outrora contara. Lisboa, eterna testemunha, sussurrava aprovação no vento. O amor delas não era perfeito, tinha as suas dissonâncias, como toda a sinfonia humana, mas era autêntico, humanizado, enraizado na alma portuguesa, romântico na paixão, dramático na dor, mas sempre, no fim, esperançoso. E assim, num país de mares infinitos e corações resilientes, duas mulheres encontraram o seu fado feliz, não sem lágrimas, mas com muitas risadas, toques suaves e azulejos eternos.